Olá, bom dia, tudo bem com você? Como passou a noite? Espero que tenha passado bem, que a mão do Eterno tenha estado sobre a tua vida, tenha lhe protegido, lhe amparado, lhe dado um sono reparador. E agora pela manhã, a nossa primeira atitude é nos voltarmos para Deus com palavras de gratidão, com gestos de louvor, reconhecendo que de fato somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Quero nessa manhã deixar aqui uma parte da Bíblia, o livro de Salmo, capítulo 68, verso 17, que diz o seguinte: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Salmo, capítulo 68, o verso 17. O salmista Davi, ele reconhecia que Deus estava ao seu lado. Os seus anjos lhe acompanhavam em todo momento das suas batalhas. Nós não podemos nos esquecer que no dia de hoje também, diante dos desafios, das lutas que nós iremos enfrentar, nós teremos o nosso Deus ao nosso lado, com os seus anjos, com milhares e milhares de anjos, para nos amparar, para nos proteger e nos conceder a vitória. Nessa manhã, como em outras manhãs, nós iremos dar seguimento no estudo do livro de Números, um capítulo da Bíblia a cada manhã. Quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11, o verso 1. Queixou-se o povo de suas sortes ao ouvido do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que gostam de fazer críticas construtivas, mas é muito difícil fazer uma distinção entre uma crítica e uma crítica construtiva. Quando nós olhamos aqui para o texto de hoje, que é o livro de Números, capítulo 11, o verso 1, o povo passou a criticar a liderança do Senhor. E eles foram até Moisés e reclamaram da maneira como estavam vivendo. E falavam que estavam sentindo falta da carne, do pepino, do alho, da comida que eles tinham no Egito. No deserto, eles só tinham o maná. E começaram a reclamar de Moisés. E nós podemos ver que quando Moisés se sentiu pressionado pela grande multidão, Moisés se voltou para Deus e abriu seu coração ao Senhor. Nessa manhã, eu quero nesse instante fazer uma reflexão a respeito do que nós estamos tratando. A grande diferença entre Moisés e a nação de Israel é a seguinte: o povo reclamou para Moisés. Moisés foi e abriu seu coração a Deus. Como nós precisamos aprender nos momentos difíceis da nossa vida, nas lutas diárias, nós abrirmos o nosso coração para Deus. Moisés sabia que somente Deus poderia solucionar o seu problema. A nação de Israel se voltou para os seus líderes, mas Moisés reconhecia que era para Deus que ele deveria clamar. Teberá, nós encontramos poucas menções a respeito desse local. Hoje em dia não se consegue identificar onde se encontra Teberá, mas foi lá em Teberá onde Deus manifestou a sua ira. Fez com que fogo caísse do céu e consumisse aqueles que estavam criticando. Os críticos era um grupo de pessoas que tinha saído do Egito junto com a nação de Israel e eles não queriam permanecer no Egito. Para não ficarem no Egito, acompanharam o povo de Deus. Eles estavam acostumados a viver no Egito, eles estavam acostumados a comer a comida do Egito. Quando foram levados ao deserto a viver uma vida dependente do Senhor, eles sentiram falta da comida do Egito. Deus não gostou da atitude daqueles egípcios. E como uma prova da sua insatisfação, ele fez com que a sua ira, através do fogo, caísse e consumisse aquelas pessoas que estavam em Teberá. O livro de Números, capítulo 11, o verso 11, diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Moisés se sentia extremamente sobrecarregado. Embora Moisés também estivesse reclamando, Moisés estava falando para Deus. Moisés reconhecia suas limitações. Ele sabia que o fardo em conduzir, liderar
aproximadamente 2.000 pessoas, não era nada fácil. Problemas diversos, dificuldades muitas, falta às vezes da água, às vezes o próprio alimento. Algumas pessoas estavam cansadas, alguns idosos, outros enfermos. Todos esses problemas Moisés tinha que resolver. Briga entre os casais voltavam-se para Moisés e outras dificuldades era Moisés que resolvia. Mas aqui Deus encontra uma solução para resolver o problema de Moisés. Deus pediu a Moisés que encontrasse homens preparados para lhe ajudar nesse trabalho. Seriam os líderes, seriam pessoas capacitadas, seriam aquelas que diretamente tratariam do problema e os problemas mais difíceis seriam levados para Moisés. O seu fardo iria diminuir, o peso do seu trabalho iria diminuir e Moisés teria condições de viver uma vida mais intercessora diante de Deus. Da mesma forma como aconteceu ali em Teberá, e que o fogo do Senhor estava caindo e não parou de cair enquanto Moisés não intercedeu ao Senhor, Moisés agora teria mais tempo para viver uma vida intercessora diante do Senhor. Eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus também espera e quer que líderes possam ser levantados no nosso meio, homens e mulheres que exerçam a sua liderança para conduzir o povo do Senhor. É impossível esperar que apenas um líder dentro de uma comunidade consiga resolver todos os problemas daquela comunidade. Da mesma forma como Moisés teve dificuldades em conduzir a nação de Israel sozinho, hoje também muitos líderes podem ser levantados dentro de uma comunidade para que seja um apoio na condução e no pastoreio do rebanho do Senhor aqui nessa terra. O livro de Números, capítulo 11, o verso 23, diz o seguinte: Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. Deus se voltou para Moisés nos momentos difíceis de Moisés e falou: Moisés, eu estou ao teu lado para resolver os teus problemas. Será se porventura o problema que você está vivendo é grande demais que eu não possa resolver, que as minhas mãos não possam encontrar uma solução? E foi naquele instante em que Deus tirou o espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70 homens que foram designados por Deus para ajudar a Moisés. E eles passaram a profetizar. Josué se sentiu enciumado e pediu para Moisés para que ele pudesse repreender aqueles homens que estavam profetizando. E Moisés se voltou para Josué e falou: você está com ciúmes por mim? Na verdade, aqui está uma característica de um grande líder. Ele era muito seguro. Ele sabia que quanto mais pessoas estivessem fazendo o trabalho que ele estava fazendo, ele teria melhor condições de poder conduzir o povo do Senhor. Ele não estava preocupado se outra pessoa faria o trabalho igual ou melhor do que ele. O que de fato ele esperava é que outras pessoas se envolvessem no seu trabalho. Sabendo que mais pessoas estavam envolvidas no trabalho que ele estava fazendo, consequentemente os resultados seriam muito maiores. Olhando para a liderança de Moisés, vejo que é um exemplo e um modelo para os dias em que nós estamos vivendo. Um líder seguro, um líder cristão, ele precisa convidar e dar oportunidade para que mais pessoas se envolvam no trabalho. Quanto mais pessoas trabalhando para Deus, os resultados serão muito maiores. O livro de Números, capítulo 11, o verso 31, nós podemos ver que Deus sopra um vento e envia carne, porque aquelas pessoas que estavam no deserto, muitas delas queriam comer carne, porque no Egito eles comiam carne. No deserto eles estavam comendo apenas o maná e estavam reclamando. E Deus então permite que um vento sopre e traga codornizes para que eles pudessem comer. Ao concluirmos aqui o capítulo 11 do livro de Números, nós podemos ver que nada é impossível aos olhos do Senhor. Onde se dá limitação humana, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer por nós. O que nós não conseguimos fazer, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor. Deus pode solucionar todos os nossos problemas. Eu não sei se nessa manhã falo para alguém que tem passado problemas familiares e tem imaginado que o seu problema já não tem mais saída. Coloca nas mãos de Deus.
Eu não sei se tem falado para alguém e tem tentado encontrar um emprego em meio à crise financeira que temos vivido no nosso país, mas, amigo, coloque nas mãos de Deus. Permita que Deus possa ser Deus na sua vida. Não sei também se falo para alguém que vive um momento difícil na área da saúde e não sabe mais o que fazer, mas, amigo, coloca nas mãos do Senhor. Aceite a vontade de Deus para a tua vida. Vivendo dessa forma, tenha certeza que os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida serão muito melhores do que os nossos próprios propósitos. Confia no Senhor, entrega nas suas mãos e tenha certeza que Ele irá abençoar a nossa vida. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas limitações. Por favor, fica conosco. Esteja conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.